Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto num tema super importante, que é aquela reflexão profunda da terapeuta cristã Cleia Novaes. A gente vai falar sobre aquela exaustão invisível de quem passa a vida inteira cuidando dos outros. Sabe aquelas pessoas que a sociedade enxerga como pilares inabaláveis? Pois é, mas a gente quase nunca para analisar o custo interno dessa dedicação toda, não é verdade? O material de hoje aborda isso de um jeito muito humano, misturando analogias históricas com reflexões espirituais para jogar luz numa realidade que fica ali escondida nas entrelinhas do nosso dia a dia. É uma jornada fascinante sobre os limites da resistência humana. E isso nos leva à grande pergunta central que norteia toda essa reflexão. O que acontece quando a pessoa que segura a barra de todo mundo finalmente desaba? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto para essa realidade silenciosa e, na maioria das vezes, super ignorada do esgotamento de quem cuida. Pensa bem, quando acontece uma crise, os olhares logo se voltam para quem precisa de ajuda e para quem está prestando socorro. Mas rola uma presunção muito perigosa de que quem está ajudando tem recursos internos infinitos. A verdade fundamental explorada aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, é imune ao desgaste. A estrutura que mantém tudo de pé também sofre rachaduras. E entender como esse processo funciona é literalmente o primeiro passo para evitar um colapso total nas fundações das famílias e da sociedade. Ponto número 1. O desgaste silencioso do cuidador. Olha só como essas responsabilidades do dia a dia vão se acumulando de um jeito impressionante. A fonte detalha bem essas várias frentes de batalha. É sustentar a família inteira, ter paciência e energia para cuidar de pais adoecidos, guiar os filhos nos momentos mais difíceis, apoiar os cônjuges e os amigos. O detalhe é que não tem aplauso para isso, não tem reconhecimento público, né? É só aquela expectativa silenciosa de que a pessoa vai estar sempre ali, firme e forte. E o que é mais marcante notar é que enquanto o cuidador continua resolvendo os problemas lá fora, aos pouquinhos começa a esquecer de si mesmo e a se desgastar por dentro. É como se a pessoa ficasse operando no modo de sobrevivência para os outros, mas a própria bateria interna está lá, piscando no vermelho. É um processo tão silencioso que nem a própria pessoa percebe o quanto está perdendo de si mesma, até que o esgotamento bata forte na porta. Seguindo para o ponto 2, a missão gigantesca de Noé. Para a gente conseguir dimensionar a profundidade dessa exaustão, o material de origem traz um exemplo alegórico e profundamente humano lá da Bíblia, a figura de Noé, colocado aqui como cuidador supremo. Olhando para esse cronograma, a gente consegue entender a imensidão desse peso. Pensa bem, primeiro, tiveram aqueles anos todos de trabalho físico super pesado e isolamento social para construir a arca, tudo isso lidando com a incredulidade de todo mundo ao redor. Depois vem um imenso peso emocional e psicológico de testemunhar os dias do dilúvio e, por último, uma coisa que quase todo mundo esquece, o recomeço. Imagina só ter que reconstruir a vida inteira a partir do zero absoluto depois de uma tragédia global. Essa sequência mostra direitinho que o fardo sobre quem cuida não é um tiro curto. É, na verdade, uma maratona de resistência dividida em várias fases. Ponto 3. A vulnerabilidade dos fortes. Então fica a questão, o que acontece com o herói, com o cuidador, quando a adrenalina da sobrevivência baixa e todo aquele peso acumulado de anos de estresse finalmente manda a conta? E é muito interessante observar que é justamente nesses momentos de suposta paz que a verdadeira fragilidade humana costuma dar as caras. O livro de Gênesis conta que Noé, depois de tudo aquilo, plantou uma vinha e acabou se embriagando. O que é fascinante na interpretação da autora é que o texto original não foca em uma condenação moral dessa falha, mas usa isso como uma revelação muito profunda da vulnerabilidade humana. Quer dizer, mesmo um homem justo, mesmo alguém capaz de salvar a família de um desastre global, ainda era extremamente frágil. A análise da terapeuta acerta em cheio ao apontar que a tensão acumulada foi tão grande que, ao tentar encontrar um alívio por conta própria, o grande provedor acabou tropeçando. É uma lição claríssima de que manter uma força extrema por muito tempo quase sempre resulta em um momento de quebra se não houver um espaço seguro e adequado para descompressão. Isso ilustra de um jeito brilhante que, quando quem cuida ignora os próprios limites, a exaustão acumulada faz com que a base que sustenta todos os outros comece a desmoronar. A reflexão destaca um perigo que é muito real. O cuidador corre o seríssimo risco de deixar de ser a solução e acabar virando parte do problema. Porque, quando a fundação cede, todo mundo que depende dela corre perigo também. A história de Noé funciona como um alerta gigantesco pra gente. Não importa quão nobre seja a missão ou o tamanho da dedicação, a biologia e a psicologia humanas têm limites intransponíveis. Limites que não podem ser desafiados para sempre sem consequências pesadas. O que nos leva ao ponto 4, protegendo a fonte. Isso traz à tona aquela necessidade que é absolutamente crucial.
A gente precisa proteger a base interna antes que ela chegue ao ponto de colapso. O material base ancora a filosofia inteira neste verso, enfatizando que o coração representa o nosso centro emocional, espiritual e mental. A analogia de uma fonte de água cai como uma luva aqui. Imagina só, se a fonte da qual a água brota ficar contaminada ou simplesmente secar, tudo o que está ao redor, toda a vida que depende dela, vai adoecer e morrer junto. Guardar o coração significa proteger a mente, nutrir o espírito e estabelecer fronteiras que sejam saudáveis. A fonte da vida precisa ser defendida com unhas e dentes, porque é exatamente dessa integridade e saúde interior que nasce a capacidade genuína e sustentável de continuar oferecendo cuidado aos outros. Chegamos então ao ponto 5. Autocuidado é responsabilidade. Vamos ver como tudo isso se junta numa mudança total de paradigma. Durante muito tempo, a cultura vendeu a ideia do sacrifício contínuo como o maior dos ideais. Mas esse contraste visual aqui quebra de vez aquela culpa tão associada ao descanso. A mentalidade antiga pregava que pausar era abandonar quem precisava, sendo visto como um ato de puro egoísmo. Por outro lado, a nova mentalidade vem e vira a mesa. Ela estabelece que o autocuidado é, na verdade, uma responsabilidade vital para garantir a capacidade de continuar servindo com segurança. É exatamente como aquela instrução de emergência dos aviões, sabe? É obrigatório colocar a própria máscara de oxigênio antes de tentar ajudar quem está do lado. Sem oxigênio, perde-se a consciência. Sem autocuidado, perde-se a capacidade de ser o porto seguro de alguém. Quem sustenta os outros precisa obrigatoriamente ser sustentado também. E aqui ficam muito claros os direitos fundamentais de quem vive para servir. O cuidador necessita sim de descanso e de pausas. Precisa de um ambiente onde também possa ser acolhido e cuidado de forma dedicada. Além disso, a reflexão aponta para uma dimensão espiritual de conforto, lembrando que o divino também se importa profundamente com aquele que está ali carregando o fardo pesado. A grande verdade é que ninguém foi criado para funcionar sem parar como um suporte solitário. O acolhimento tem que ser uma via de mão dupla para manter a sanidade e a força ao longo da caminhada. Para fechar nossa análise de hoje, fica essa reflexão final bem provocativa. O simples ato de compartilhar essa nova compreensão sobre a necessidade do descanso é por si só um baita ato de cuidado com quem está carregando pesos absurdos. Muitas vezes, quem está lá no olho do furacão não consegue nem enxergar a própria exaustão. Então, espalhar a mensagem de que o descanso não é um crime, mas sim uma ferramenta de preservação, tem um poder imenso de libertar os cuidadores daquela culpa silenciosa. É uma mudança de perspectiva essencial que garante que as fontes de vida permaneçam sempre cheias e limpas. Fica o convite para a gente continuar observando e aprendendo sobre essas dinâmicas invisíveis que, no fim das contas, sustentam o nosso mundo.